Shalom Adonai, a paz do Senhor. Vem, amor. A paz do Senhor, amados. Pronto, mais uma live. Da Igreja Águas Santas. Pronto, vai lá no nosso canal do YouTube. Tá lá, a Igreja Águas Santas, ok? Que você vai acessar todo o conteúdo do trabalho que nós fazemos Em prol do Reino de Deus, né? Todas as terças-feiras a nossa live. Então lá tem todos os materiais que são gravados e são colocados lá. São conteúdos que com certeza são edificantes para a vida da pessoa que é cristã, né? No trabalho. Trabalhamos bastante assim, voltado para a igreja, mas tem muito assunto que também interessa as pessoas que não têm uma relação com a igreja, porque a palavra de Deus ela é para todo mundo, ok? Amém. Bem, a nossa palavra de hoje, o tema é diante da vista, diante da mente, ok? É uma autorreflexão, né? Uma autorreflexão com relação a ler e ouvir a palavra de Deus. É complicado, as pessoas querem tudo, mas na hora que é para ler a palavra, não tem tempo, deixa de lado, deixa para depois, né? Na igreja, canta e se balança e chora e levanta a mão, senta, levanta, acha tudo maravilhoso, mas quando chega na hora da pregação da palavra, parece que bate uma canseira, bate um enfado, né? As pessoas ficam meio assim enfadadas, parece que a partir dali entra um relógio a contar o tempo para que o culto termine. Isso já é assim muito comum nas igrejas, né? A gente sabe que a maioria das pessoas, na hora da palavra, parece que perde o interesse, né? E olha que a palavra é tudo, né? Que coisa, né? E também tem quando você lê a Bíblia, né? Quando você lê a Bíblia, quando ouve as pregações, os sermões, né? É muito importante a gente refletir, né? Porque a palavra, ela é provocativa, né? Ela lhe chama uma reflexão, ela lhe instiga, né? Ela lhe instiga, ela chama você para refletir, ela cobra de você um posicionamento, a palavra de Deus, ela lhe questiona, né? E a gente às vezes não quer isso, não quer ser questionado, não quer ser confrontado, não quer ser instigado, mas como eu disse a você que hoje será uma palavra de reflexão, então eu proponho que você ao ler a Bíblia, ao ouvir um sermão, alguma coisa, você reflita, né? E essa reflexão que você vai fazer, que seja uma reflexão de comparação, né? Você compare ao que você está ouvindo com a sua própria vida, com o caminho, né? Que você está vivendo, está caminhando, né? O rumo que você está dando na sua vida. E você aproveite, pondere, né? Pondere de maneira harmoniosa, procure as harmonias, as desarmonias da sua vida, do seu caminhar, com a palavra que você está ouvindo, para ver se uma coisa está igual ou se está uma contra, né? Um contraposto ao outro, uma coisa contraposta à outra, que seria a sua vida e a palavra. Bem, porque a palavra de Deus, ela milita, né? Contra todo tipo de pecado, de transgressão, né? Toda não conformidade do reino de Deus, e ao mesmo tempo ela direciona a gente para a nossa responsabilidade, né? A palavra de Deus ela nos direciona a assumir responsabilidade espiritual. E o apóstolo Paulo, ele escreveu lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, né? Portanto, quando nós lemos os mandamentos dados por Jesus, né? Aquilo que ele deu para os seus apóstolos, e nós analisamos todo aquele ensinamento,
toda aquela, aquele discipulado, né? Toda aquela visão, toda aquela estrutura de conhecimento, é muito bom que ao você ter contato com os evangelhos, você pergunte a si próprio, diante desse cenário todo, dessa conjuntura toda de informação, de ensinamento de Jesus, pergunte para você mesmo se você vive de acordo com esses ensinamentos, se você está caminhando dentro da regra, né? Ou se você está vivendo de forma contrária, ou se você está caminhando de maneira contrária àquilo que Jesus propôs para aqueles que serão seguidores dele. Quando você também tiver oportunidade de ler a palavra de Deus, a Bíblia, né? Ler uma história, lá tem várias histórias de várias pessoas, né? E que lá fala de pecado, fala de culpa. Então, eu proponho que você também faça uma autorreflexão, né? Enquanto você vai avançando ali na leitura, você pergunte a si mesmo se há em você alguma culpa, se há em você algum pecado semelhante, né, ao que as escrituras ali está contando, está relatando, né? Ficou assim registrado. Quando você, nessa leitura, né, você vai encontrar em algum momento, né, o posicionamento de Deus diante da situação de algumas pessoas, né? Como Deus reprovou o pecado, né? Em alguns momentos, como Deus se comportou diante de algumas transgressões da lei dele, né? E ao ponto dele estabelecer até julgamento, né, para a vida de algumas pessoas. Aí nesse momento, faça uma reflexão, se questione. Será que eu mereço? Como é que está a minha vida? Se o meu quadro, o meu cenário é de pecado, é de transgressão, será que eu mereço ser punido semelhantemente como essas pessoas foram punidas, como essas pessoas foram corrigidas? São questões que é fundamental para o balizamento de uma vida, de uma conduta cristã, né, daquele que busca servir a Deus. Quando você lê os exemplos, né, de Jesus, os exemplos dos santos que estão na Bíblia, dos apóstolos, dos santos, né, questione se você está vivendo essa santidade, se você está seguindo os exemplos que o Senhor propôs, né, de maneira correta ou de maneira contrária, né? Se os seus próprios exemplos que você está dando está de acordo com aquilo que Jesus espera da parte daqueles que vão servir, ou que servem a Ele, ou que decidiram segui-lo, né? Eu quero que você também faça uma reflexão no momento que você, durante sua leitura, você percebe que Deus se alegrou em algum momento com o homem, né? A conduta, o comportamento do homem alegrou a Deus, e Deus estabeleceu recompensa, né, por essas boas obras que o homem fez. Então, nesse momento também, reflita, pergunte se você é merecedor também das bênçãos, dessas recompensas, já que você encontrou em si alguma coisa que você tem certeza que está agradando a Deus, que é aquilo que Deus quer ou espera de você. Faça uso da palavra de Deus, meu amigo, minha irmã, meu irmão, meu ouvinte, como se fosse um espelho pelo qual você se vê, pelo qual você se examina cuidadosamente. O apóstolo Tiago, ele nos diz lá em Tiago capítulo 1, 23 a 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Que coisa, né? Aquele, porém, que atenta bem para
a lei perfeita da liberdade. E nisso preservará, não sendo ouvinte esquecediço, não sendo aquele ouvinte esquecido, né? Mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado nos seus feitos. Oh, que maravilha, né? Fundamento da comparação nesses versículos é óbvio, porque quando se olha no espelho, a gente se vê, né? A gente se vê e a gente vê a nossa verdadeira aparência, né? Quando você olha no espelho, você vê o seu rosto, não é verdade? O apóstolo Tiago, ele não se refere a nenhuma intenção, né, de sua parte, mas ao que é conhecido por ocorrer de fato a todas as pessoas que experimentam se olharem no espelho. Todos que vivem uma experiência olhando no espelho vai ter essa percepção, vai ter essa capacidade de se observar, de se ver, de se analisar. Ao olhar-se no espelho, pode-se ver os defeitos, né? Os defeitos que a pessoa tem, as manchinhas, se tem no rosto, né? Se tem uma cicatriz, se tem uma espinha, né? Ou se tem uma deformidade, se tem um olho em cima, um olho embaixo, se o nariz é para um lado, é para o outro, né? Ou até mesmo se é feio, se é bonito, que são características que diferem de uma pessoa para outra, né? E sobretudo, a pessoa vai estar claramente diante da vista e diante da mente, porque aquilo que os seus olhos vê, a sua mente processa, ela capta, ela processa, né? O que acontece na realidade é que quando você se afasta, né? Você se afasta do espelho, as coisas começam a mudar a partir daí. Isso é fora da vista, fora da mente. Você não está se vendo mais, você não está vendo os defeitos. Quer dizer, há uma invisibilidade daquilo que aparentemente poderia até lhe incomodar, lhe desagradar. E essa invisibilidade é até confortável, né? É até confortável, não causa desconforto, é confortável. Eu não estou vendo isso, eu não estou vendo aquilo, então para mim isso é muito bom. Mesmo até que seja possível fazer alguma correção. Que aquilo que você viu que lhe desagradou, que não era correto, que não era certo, que não era o que você esperava, poderia ser corrigido. Mas às vezes as pessoas não se preocupam em corrigir. As pessoas preferem o fato de não estar olhando, não estar vendo e empurrando com a barriga, deixando para lá, né? Não faz nenhum esforço para corrigir, para melhorar. Por quê? Porque a pessoa não retém. Ela não retém, né, em si mesmo a impressão distinta daquilo que ela viu. Tem pessoas que, eu tenho um carocinho aqui, eu nem ligo mais, eu já nem olho mais, nem ligo mais. Já tem outras pessoas que, quando vê esse carocinho, acha que tem que tirar, mesmo fora do espelho, ela vai querer tirar, vai procurar um médico, ela vai querer corrigir, ela vai querer botar uma medicação, ela vai querer fazer uma maquiagem. Por quê? Porque ela manteve, ela reteve em si a impressão daquela imagem dela e aquilo não agradou. Então, por isso que ela quer mudar, ela quer corrigir. Já tem pessoas que não, já tem pessoas que saiu dali, não estou vendo, não estou ligando e não faz nenhum esforço para melhorar, para corrigir, né? Que coisa interessante, né? É assim que é em relação à palavra de Deus. Quando a palavra é pregada, quando a palavra é lida, quando a gente é confrontado com a palavra como se nós estivéssemos olhando no espelho. Alguns em casa fecham a Bíblia e botam para lá, interrompe até a leitura, né? E na igreja, muitos ficam indiferentes ao que está sendo pregado. Eu já ouvi pastores dizer para mim assim, que muitas pessoas costumam deixar as palavras que são pregadas no banco da igreja. Quer dizer, não carregam em si, né? Elas não tomam para si, né? A impressão da palavra. Nos preceitos da lei e nas instruções proféticas, né? Até nos próprios requisitos do Evangelho, nós, ao contemplarmos, ao lermos, ao ouvirmos, nós vemos os nossos próprios defeitos,
os nossos próprios erros, aquilo que nós temos como virtude, aquilo que nós fazemos corretamente, aquilo que sabemos que é a vontade de Deus e também aquilo que não agrada, que são as distorções, que são os desvios de caráter, de personalidade, de espiritualidade. Então isso são coisas que a palavra de Deus ela expõe claramente para a gente. E o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas costumam pensar que com o tempo isso vai corrigindo, vai melhorando, eu vou amadurecer, isso aí vai desaparecer. Mas na medida que o tempo decorre, muitos que pensam assim vão se afastando gradativamente da palavra de Deus também. O tempo vai decorrendo e a pessoa vai se afastando gradativamente da palavra de Deus. Esse afastamento, às vezes, acontece até imediato, né? A depender do impacto que ele tenha nesse confrontar com a verdade, né? E essa gradatividade vai fazendo com que a pessoa vai esquecendo de tudo. Daquilo que é imperfeito, daquilo que é defeito, daquilo que não é belo, daquilo que é marca, daquilo que é mancha, daquilo que é pecado. E vai esquecendo, vai largar tudo para trás. Quer dizer, a essa altura você pode... a pessoa chega a um ponto que a essa altura que a pessoa atinge, esse nível que a pessoa atinge, é um ponto tão crítico que a partir dela pode ouvir centenas de pregação, ela pode ler a Bíblia, ela pode ouvir várias pregações, vários sermões e não vai, em momento nenhum, ela vai se adequar a essas pregações e sermão, a leitura da palavra, né? Não vai se adequar. Vai chegar a pensar que o que ele está olhando, o que ele está vendo, não diz respeito a ele, não sou eu, esse rosto não é meu, isso não é para mim, essa mancha não é minha, esse pecado não é meu, esse defeito não é meu, né? Eu sou lindo, tá lá com a cara toda torta, o diabo pegou a cara, virou pelos avessos, fez uma cara de panela, mas não, eu estou lindo, maravilhoso, chega até ver a cara de Cristo, imagine. Isso acontece com muita gente, né? Por quê? Porque a mente já está em outra direção, né? A mente já está direcionada, quer dizer, a outras pessoas, né? Para que tudo aquilo que é de ruim é de fulano, tudo aquilo que é defeito é de fulano, está torto é de fulano, é feio é de fulano, é pecado é fulano. Que coisa, né? Isso aí acontece muito. É um julgamento terrível, né? Eu quero dizer para você aqui, já para finalizar, meu querido, se nós somos cumpridores da palavra de Deus, também somos responsáveis pelas manchas, pelas torturas, pelas feiuras e pelo pecado. Tá vendo? Aprenda a ler a Bíblia contra você mesmo. Eu sempre digo quando eu prego que a palavra, primeiro, ela vem para mim. Seja ela água, seja ela fogo, seja ela rosa, seja ela espada, não importa. Primeiro a palavra vem para mim. Eu sou responsável por receber a palavra de Deus. Primeiro eu trago a palavra, eu aspiro a palavra para a minha vida. Eu processo, eu coprocesso, eu busco ela para a minha vida. Esse tem que ser o comportamento de todos nós. Devemos nos esforçar para remover todos esses defeitos e manchas em nosso caráter, na nossa moral, os problemas de ordem espiritual, para poder colocar nossa alma em conformidade com o que o Evangelho de Deus estabelece. Não fuja daquilo que é para você. Receba a palavra de Deus. Não se preocupe, que se for uma palavra dura, ela pode até doer. Mas é o efeito que a palavra faz para você aprender, para você conhecer. E para você saber quando a pessoa está sofrendo. Isso é muito importante. Se for uma palavra doce, para você também. É porque o Senhor, naquele momento, Ele está alegre com você.
Amém. O Senhor está dizendo, maravilha, ó, eu estou feliz, eu estou lisonjeado com o que você está fazendo, me obedecendo, me seguindo. Poucos são aqueles que fazem o que deveriam fazer. Poucos crentes hoje fazem o seu dever de casa. Poucos crentes hoje fazem a sua leitura, o seu exercício em relação à palavra de Deus, aplicando na sua própria vida. No início, né? No início, todos se olham no espelho através da palavra e ficam incomodados com tudo, né? E se coloca até contra o pecado, a feiura do pecado. Mas já a maioria, com o passar do tempo, passa a se ocupar com a vida dos outros. Começa a pensar que tudo aquilo que está sendo pregado é para outra pessoa, é para fulano, é para Bertano, é para ciclano. Pense nisso, mas pense com carinho, tá bom? Que Deus lhe abençoe, é uma reflexão essa noite, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Em nome de Jesus. Bota sua mãozinha aqui, vamos orar, amor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Sim, meu Deus. Por essa reflexão, meu Pai, que nós vamos aprender, entender que o Senhor tem um lidar particular, pessoal, com cada um de nós. Oh, glória. Aquilo que é meu, é meu. Verdade. Aquilo que é para mim, é para mim. Porque o Senhor não erra o alvo. Oh, glória a Deus. O Senhor não atira a ermo. Verdade. O Senhor não é um Deus cego. E muito mais ainda, o Senhor conhece todos nós, cada um de nós. E o Senhor sabe o que nós precisamos. Que sejamos abençoados pela tua santa palavra. Que venhamos, meu Pai, aceitá-la. E que nós venhamos nesse confronto enxergar, meu Senhor, as nossas falhas, os nossos erros. E trabalhar para tirá-lo, para mudá-lo, para corrigi-lo, para alegrar o seu coração. E assim sermos merecedor da sua bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um filho teu que tiver acesso a essa palavra. Que ele possa crescer, amadurecer. Porque a tua palavra, ela é proveitosa. A tua palavra edifica. A tua palavra é tudo, meu Pai, para nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para a louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, né? Glória a Deus. Essa é a palavra. A palavra da noite. Um beijo, ó, no seu coração. Fica com Deus. Deus lhe abençoe. A paz do Senhor, amados. A desligar? Vou ficar aqui, olha, assim, ó.